Existe um tipo de fé que não grita, não exige sinais, não tenta controlar Deus e não negocia resultados. Uma fé silenciosa, profunda e absolutamente confiante. Uma fé que não depende do que os olhos veem, mas do que o coração reconhece. Hoje, antes mesmo de entrarmos na história, eu quero que você se faça uma pergunta honesta. Em quem você realmente confia quando tudo foge do seu controle? Porque falar de fé é fácil quando tudo vai bem. O desafio começa quando a dor aparece, quando a resposta demora, quando a solução parece distante e quando tudo o que nos resta é apenas confiar. Há pessoas que oram tentando convencer Deus, outras oram tentando explicar a Ele o que precisa ser feito. Mas existe um nível mais alto, mais profundo, mais maduro de fé, aquele que simplesmente descansa na autoridade de quem Deus é. É sobre esse tipo de fé que este vídeo vai tratar. Uma fé que não precisa tocar, não precisa ver, não precisa provar. Uma fé que entende algo essencial. Se Deus disse, está feito. Se Ele falou, basta. Se Ele decidiu, nada pode impedir. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode confrontar a forma como você ora, a maneira como você espera respostas e até o modo como você enxerga a presença de Deus na sua vida. Esta não é apenas mais uma mensagem bíblica, é um convite para subir de nível espiritual, sair da fé ansiosa e entrar na fé confiante. Ao longo deste vídeo, você vai perceber que a verdadeira confiança em Deus não está ligada à proximidade física, a rituais ou a fórmulas religiosas, mas a um reconhecimento profundo de autoridade. Há pessoas que estão perto de Jesus, mas não confiam plenamente, e há outras que, mesmo à distância, entendem quem Ele é de verdade. Essa mensagem é para quem está cansado de viver uma fé baseada em emoções instáveis, para quem já orou, já chorou, já pediu e hoje sente que precisa aprender a descansar. Aqui, você vai descobrir por que confiar mais pode ser mais poderoso do que pedir mais. Porque entender quem Deus é pode transformar completamente a maneira como você enfrenta crises, enfermidades, decisões difíceis e tempos de espera. Se você está buscando uma fé mais firme, mais madura e mais alinhada com o céu, então permaneça até o final. Assista com atenção, com o coração aberto e com disposição para ser transformado. E se em algum momento você sentir que essa mensagem falou diretamente com você, não ignore esse chamado. Compartilhe, curta, inscreva-se no canal e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Porque quando a confiança é verdadeira, o céu se move e a sua vida nunca mais permanece a mesma. A verdadeira fé começa quando entendemos autoridade, não como um conceito religioso abstrato, mas como uma realidade espiritual que governa tudo. No desenvolvimento desta mensagem, somos confrontados com uma fé que não nasce da necessidade de controle, mas do reconhecimento claro de quem está no comando. A fé que reconhece a autoridade não tenta ensinar Deus a agir, não dita caminhos, não impõe condições. Ela se posiciona com humildade, lucidez e discernimento espiritual. Esse tipo de fé entende que Jesus não age por obrigação, mas por soberania, e exatamente por isso confia plenamente em sua palavra. Quando olhamos para o ensinamento central deste trecho, percebemos que a autoridade espiritual não depende de proximidade física, de rituais externos ou de manifestações visíveis. A autoridade é a essência, é a identidade, é quem Cristo é. A fé madura enxerga isso. Ela compreende que Jesus não precisa estar presente fisicamente para agir, porque seu poder não está limitado ao espaço, ao tempo ou às circunstâncias. Essa fé reconhece que uma única palavra liberada por Cristo carrega em si todo o peso do céu, toda a força da criação e toda a autoridade do reino de Deus. Muitos acreditam em Jesus como alguém poderoso, mas poucos confiam verdadeiramente em sua autoridade absoluta. Há uma diferença profunda entre crer que Ele pode fazer algo e confiar que Ele governa todas as coisas. A fé que reconhece a autoridade não se apoia no talvez, no quem sabe, no se for possível. Ela descansa no basta uma palavra.
Essa fé nasce de um entendimento espiritual refinado. Jesus não reage às situações, ele reina sobre elas. Nada o surpreende, nada foge ao seu controle, nada está fora do seu alcance. Quando essa revelação se estabelece no coração, a ansiedade começa a perder força, o medo já não governa e a pressa por respostas imediatas dá lugar à confiança. Reconhecer a autoridade é entender que Jesus não precisa ser convencido, porque ele já sabe. Não precisa ser pressionado, porque ele já governa. Não precisa ser lembrado, porque ele nunca se esquece. A fé que reconhece a autoridade entende hierarquia espiritual. Assim como uma ordem legítima não precisa ser repetida várias vezes para ser cumprida, a palavra de Cristo não precisa de reforço humano para se concretizar. Ela se cumpre porque carrega a autoridade em si mesma. Esse tipo de fé não tenta reduzir Jesus ao nível das nossas limitações humanas. Pelo contrário, ela o exalta, o honra e se submete voluntariamente ao seu senhorio. É aqui que muitos tropeçam, querem o milagre, mas resistem à autoridade. Querem a resposta, mas não querem a submissão. Querem o favor, mas não querem reconhecer quem realmente está no trono. A fé que reconhece a autoridade aceita que Deus pode agir de formas diferentes do que imaginamos, em tempos diferentes dos que esperamos e por caminhos que não controlamos. E ainda assim, confia. Porque não confia no método, confia na pessoa. Não confia no processo, confia no caráter de Cristo. Essa fé nos ensina que quanto maior é a nossa compreensão da autoridade de Jesus, menor se torna a nossa necessidade de explicações. Quando reconhecemos quem Ele é, aprendemos a descansar. Aprendemos a orar com menos desespero e mais reverência. Aprendemos a esperar sem murmurar. Aprendemos a obedecer sem negociar. A fé que reconhece a autoridade transforma a maneira como enfrentamos doenças, crises, perdas e decisões difíceis. Ela nos tira do centro e coloca Cristo no lugar que sempre foi dele. E quando Jesus ocupa esse lugar, tudo ao nosso redor começa a se alinhar, porque o reino de Deus opera a partir da autoridade reconhecida e honrada. Essa não é uma fé passiva, mas uma fé profundamente ativa no espírito, firme no entendimento e sólida na confiança. Uma fé que não precisa ver para crer, porque já sabe quem está falando. Uma fé que não depende de sinais, porque reconhece a fonte. Uma fé que entende que quando Jesus fala, o céu responde, a terra obedece e nada permanece como antes. Chegamos ao ponto mais alto desta mensagem, ao momento em que tudo converge para uma verdade que confronta, expõe e redefine o conceito de fé. Existe um tipo de fé que não apenas recebe respostas, mas que provoca uma reação no próprio Cristo. Uma fé tão rara, tão lúcida e tão alinhada com o céu que faz Jesus se admirar. E isso por si só já deveria nos parar por completo. Não é o milagre que está em evidência aqui, mas a postura do coração. Não é o resultado que chama a atenção de Jesus, mas a compreensão espiritual por trás da confiança. A fé que faz Jesus se admirar não nasce da religião, da tradição ou do acúmulo de conhecimento bíblico. Ela nasce de uma revelação profunda de quem Ele é. Jesus não se admira de multidões, não se impressiona com discursos eloquentes, não se move por aparências espirituais. Ele se admira quando encontra um coração que entende a autoridade, que discerne o reino e que confia sem exigir garantias humanas. Essa fé se destaca porque é despretensiosa, humilde e absolutamente segura. Ela não tenta chamar atenção para si, mas inevitavelmente se torna referência. Quando Jesus declara que não encontrou tamanha fé nem mesmo entre os que estavam dentro da aliança, ele está revelando algo extremamente sério. Proximidade religiosa não garante profundidade espiritual. Há pessoas cercadas de linguagem cristã, rituais e símbolos sagrados, mas que ainda não aprenderam a confiar plenamente. E há outras que, mesmo sem os privilégios religiosos, compreendem o essencial. O clímax desta fé está no entendimento de que Jesus não precisa estar presente fisicamente para agir, porque sua palavra é suficiente. Essa compreensão ultrapassa o emocional e alcança o espiritual.
Não se trata de sentir algo, mas de saber. Saber que quando Jesus fala, o impossível perde força. Saber que quando ele libera uma palavra, o céu inteiro se mobiliza. Saber que sua autoridade não está limitada ao espaço, à distância ou às circunstâncias. Essa fé não tenta acelerar Deus, nem questionar seus caminhos. Ela se posiciona em descanso, porque confia no caráter daquele que governa todas as coisas. Jesus se admira porque encontra alguém que não tenta reduzir seu poder a métodos humanos. Alguém que não pede sinais adicionais, não exige confirmações e não negocia condições. A fé que o admira é aquela que reconhece que a palavra dele é final. E isso confronta diretamente a nossa geração, que muitas vezes exige provas, sensações e experiências constantes para continuar crendo. Essa fé nos ensina que o verdadeiro espanto não está no milagre em si, mas no entendimento espiritual que o antecede. O milagre é consequência, a fé é a raiz. Quando Jesus se admira, ele revela que esse nível de confiança é raro, precioso e profundamente valioso no reino de Deus. É uma fé que não depende de status espiritual, de títulos ou de histórico religioso. Depende apenas de um coração que enxerga corretamente quem ele é. Essa admiração de Jesus expõe o quanto muitas vezes buscamos impressionar a Deus, quando na verdade somos chamados a confiar. Exibe o quanto tentamos fazer barulho espiritual quando o céu responde ao silêncio da confiança plena. A fé que faz Jesus se admirar não é barulhenta, mas é poderosa. Não é ansiosa, mas é firme. Não é cheia de explicações, mas é cheia de certeza. Ela nos convida a rever nossas motivações, nossas orações e nossas expectativas. Nos chama a abandonar uma fé baseada em troca e abraçar uma fé baseada em rendição. Porque quando confiamos de verdade, algo muda não apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. E é exatamente aí que o céu começa a se mover. Trazer essa mensagem para os dias de hoje é permitir que ela confronte diretamente a forma como vivemos nossa fé em meio a um mundo marcado pela pressa, pelo controle e pela necessidade constante de respostas imediatas. Vivemos na era da urgência, da ansiedade e da explicação para tudo. Queremos entender antes de confiar, ver antes de crer, sentir antes de obedecer. E exatamente por isso, essa fé se torna tão necessária quanto desconfortável. A fé que reconhece a autoridade e que faz Jesus se admirar continua sendo rara, não porque Deus tenha mudado, mas porque o coração humano se tornou cada vez mais resistente à rendição. Hoje, muitos acreditam em Deus, mas poucos descansam nele. Muitos oram, mas oram tentando controlar o resultado. Muitos dizem confiar, mas vivem dominados pelo medo do amanhã. Trazer essa verdade para os nossos dias é reconhecer que seguimos tentando colocar Deus dentro das nossas agendas, dos nossos prazos e das nossas expectativas. Queremos que Ele entre na nossa lógica, quando na verdade somos nós que precisamos nos alinhar ao seu reino. A fé madura dos dias de hoje não é aquela que grita mais alto, mas a que permanece firme quando tudo parece silencioso. É a fé que continua confiando mesmo quando não há sinais visíveis de mudança. É a fé que entende que Deus continua no trono, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. No contexto atual, reconhecer a autoridade de Cristo significa aprender a descansar em meio ao caos, a esperar em meio à incerteza e a obedecer mesmo quando não entendemos o caminho. Significa parar de viver uma espiritualidade baseada apenas em emoções momentâneas e construir uma fé enraizada em convicções sólidas. Hoje, enfrentamos crises emocionais, pressões financeiras, diagnósticos difíceis, relacionamentos quebrados e decisões que parecem grandes demais para nós. E diante de tudo isso, somos tentados a assumir o controle, a agir por impulso, a buscar soluções imediatas. Mas essa mensagem nos chama a um caminho mais profundo: confiar. Confiar não como último recurso, mas como primeira resposta. Nos dias de hoje, essa fé se manifesta quando escolhemos não murmurar mesmo sem respostas, quando decidimos não abandonar princípios mesmo sob pressão, quando continuamos obedecendo mesmo sem aplausos.
Reconhecer a autoridade de Jesus hoje é permitir que Ele governe nossas escolhas, nossos pensamentos e nossas reações. É aceitar que nem tudo será explicado, mas tudo está sob controle. Essa fé nos liberta da necessidade de entender tudo para viver em paz. Ela nos ensina que o descanso não vem da ausência de problemas, mas da certeza de quem governa sobre eles. Em um mundo onde todos querem ter razão, a fé verdadeira escolhe confiar. Em um tempo onde todos querem garantias, a fé madura se apoia na palavra. Trazer essa mensagem para os dias atuais é entender que o mesmo Cristo que falava e tudo obedecia continua reinando hoje. Sua autoridade não diminuiu, sua palavra não perdeu força, seu poder não foi limitado pelo tempo. O que precisa mudar é a nossa postura. Precisamos reaprender a confiar como quem sabe quem Deus é, não apenas como quem espera algo dele. Essa fé transforma a maneira como enfrentamos a rotina, as crises e o futuro. Ela nos tira do centro e coloca Cristo no lugar que sempre foi seu. E quando fazemos isso, mesmo em meio aos desafios dos nossos dias, encontramos algo raro e precioso: descanso, segurança e uma confiança que sustenta independentemente das circunstâncias. Chegando ao fim desta mensagem, somos convidados a olhar para dentro de nós com honestidade e coragem. Tudo o que foi dito até aqui não tem como objetivo apenas informar, emocionar ou inspirar momentaneamente, mas provocar uma decisão interior profunda. A fé apresentada nesta reflexão não é confortável, porque ela nos tira do controle. Ela nos confronta, porque expõe nossas inseguranças. Ela nos chama à maturidade, porque exige confiança verdadeira. A pergunta que permanece não é se Deus pode agir, mas se estamos dispostos a confiar nele, mesmo quando não entendemos o caminho. A conclusão desta mensagem nos leva a um ponto essencial. Fé não é tentar mover Deus, é alinhar o coração à sua vontade. Não é convencer o céu, é descansar na soberania daquele que governa o céu e a terra. Quando entendemos isso, nossas orações mudam. Elas se tornam menos ansiosas e mais reverentes, menos carregadas de medo e mais cheias de entrega. Passamos a pedir menos explicações e a confiar mais no caráter de Deus. Essa fé nos ensina que não precisamos ver para crer, porque já sabemos quem Ele é. Ela nos convida a abandonar uma espiritualidade baseada em controle, trocas e expectativas humanas, e a abraçar uma fé fundamentada em rendição, obediência e descanso. A verdadeira transformação acontece quando deixamos de viver tentando garantir resultados e começamos a viver confiando no senhorio de Cristo. É nesse ponto que a fé deixa de ser discurso e se torna prática diária. Nos pequenos detalhes, nas decisões silenciosas, nas esperas prolongadas e nas dores não resolvidas. A conclusão desta mensagem não é um encerramento, mas um convite. Um convite para você reavaliar a forma como tem vivido sua fé. Um convite para soltar o peso de tentar controlar tudo. Um convite para reconhecer novamente quem está no trono. Porque quando Jesus ocupa esse lugar, algo muda dentro de nós antes mesmo de mudar ao nosso redor. E é exatamente aí que o descanso verdadeiro começa. Agora, a chamada para a ação não é apenas para interagir com um vídeo, mas para responder a um chamado espiritual. Se esta mensagem falou com você, não ignore esse toque. Permita que ela continue ecoando no seu coração após o término deste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa aprender a confiar novamente. Curta para que esta mensagem alcance mais pessoas. Inscreva-se no canal para caminhar conosco em conteúdos que edificam, confrontam e fortalecem a fé. Mas, acima de tudo, leve essa palavra para a sua vida prática. Decida confiar mais. Decida descansar mais. Decida obedecer, mesmo sem todas as respostas. Que a sua fé não seja apenas declarada com palavras, mas demonstrada com confiança diária. Porque quando escolhemos confiar de verdade, o céu se move, o coração se alinha e a vida começa a ser transformada de dentro para fora.